Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho de técnicas ou ferramentas da mediação? As técnicas são utilizadas pelo mediador de acordo com a autonomia, com a vontade ou com a necessidade que o mediador tem e percebe em cada procedimento de mediação. Você sabe que no Manual de Mediação e Conciliação do CNJ, eles falam em 12 técnicas de mediação. Nós podemos agora falar de algumas delas e aos pouquinhos eu vou postando outros vídeos falando das demais. Existem outras técnicas, às vezes não contidas somente no Manual de Mediação, mas que vêm sendo aplicadas pelos mediadores na prática aí nos últimos anos. Vamos falar de algumas delas, primeiro as citadas no Manual de Mediação, que são 12, como eu falei para vocês. Vamos começar falando de uma técnica pouco usada pelos mediadores na área pública, na área judicial, mas muito usada na área da mediação privada, extrajudicial, que é o caucus. O caucus nada mais é do que uma técnica que o mediador utiliza quando tem sessões individuais com os mediandos. O caucus ele tem uma necessidade, ele tem um cabimento dentro do procedimento de mediação em algumas situações específicas. Às vezes o mediador tem necessidade de ouvir algo do mediando que não está encaixando, alguma questão que precisa ser melhor explicada, melhor explicitada, para que o mediador compreenda melhor a questão do conflito e a própria dimensão do conflito, e esta informação, esta resposta, esse bate-papo vai vir de uma forma melhor numa sessão individual. Então o mediador chama o mediando sozinho ou acompanhado de seu advogado, enquanto o outro mediando, a outra parte, com o seu advogado também, aguardam numa sala ao lado, e depois a outra parte, o outro mediando entra na sala e também é ouvido da mesma forma, ou no mesmo tempo, ou de acordo com a necessidade dos mediandos de conversarem com o mediador e também necessidade do mediador de fazer perguntas, esclarecer algumas questões com o mediando. Às vezes não somente é uma questão de esclarecimento, de um encaixe de uma peça num quebra-cabeça chamado conflito. Às vezes existe uma necessidade de uma pausa, para que os ânimos às vezes se acalmem, para que as partes possam se empoderar, possam se fortificar para continuar no procedimento de mediação. Então, muitas vezes, quando uma parte se encontra muito fragilizada no procedimento de mediação, a gente utiliza o caucus justamente para fortificar, empoderar, ouvir com atenção, com empatia, com muito amor, esse mediando que precisa, na verdade, se restabelecer, precisa respirar, conversar, ser ouvido, criar uma conexão de escuta ativa, né, de empatia, para que a mediação dali para frente ocorra da melhor forma. O caucus também serve muitas vezes quando os ânimos estão acirrados no meio de uma discussão na mediação, que a gente não deve estimular que essas discussões ocorram. É muito importante o respeito na mediação e que as partes se escutem atentamente, assim como o mediador escute atentamente as partes também. Então, muitas vezes, no calor de uma discussão, ou quando o mediador percebe que vai começar uma discussão, ou já está no meio de uma discussão e precisa dar uma pausa, que as partes respirem, que as partes se reconectem para que continuem num diálogo de uma forma melhor. Pode ser dada uma pausa mesmo na mediação, no procedimento, onde tomam um café, uma água, respiram um pouco, ou esta pausa pode ser uma conversa individual com os mediandos. Então, essa técnica é chamada caucus. É uma das técnicas que estão lá no Manual de Mediação e Conciliação, tá, pessoal? Uma outra técnica que a gente pode comentar aqui agora, que é muito bacana, é uma técnica chamada parafraseamento. Essa técnica tem vários nomes, né, vários sinônimos. Então, falamos de recontextualização, né, ou parafraseamento, falamos de reenquadramento, todos são termos aí para esta mesma técnica, né? De um modo geral, a gente fala muito parafraseamento. O que é esta técnica, né? O mediador, com esta ferramenta, ele recontextualiza uma determinada situação, um fato, uma frase de um dos mediandos, dando um enfoque positivo para aquela situação.
Vocês sabem que os mediandos muitas vezes não veem aspectos positivos em alguma fala, alguma ação, alguma atitude da outra parte ou de si mesmo. Com a recontextualização ou o parafraseamento, o mediador mostra o lado positivo naquela questão, naquele fato, naquela frase, naquela situação ocorrida entre as partes, recontextualizando, tornando positivo, positivando algum fato, situação ou frase, né? Dando um outro enfoque para que o mediando perceba a situação sob uma outra perspectiva, né? É a história do copo meio cheio, meio vazio. Às vezes o nosso mediando vê o copo só meio vazio, quando a gente pode mostrar que muitas vezes o copo pode estar meio cheio, né? É uma nova forma, uma nova perspectiva para o mesmo fato, para a mesma situação, tá bom? Podemos falar de outras técnicas também. Vamos falar da técnica do teste de realidade. Teste de realidade também é uma das 12 técnicas que estão lá no manual de mediação e conciliação. O teste de realidade serve muitas vezes para que o mediador ele cheque com as partes, com os mediandos, se eles estão realmente pensando numa composição viável, possível realmente de ser cumprida, se eles estão pensando em todos os aspectos práticos no cumprimento daquela composição que estão imaginando fazer. Através do teste de realidade, o mediador coloca algumas situações no procedimento de mediação para que as partes reflitam, dentro de uma situação futura, se existe viabilidade de cumprimento efetivo, por exemplo, daquela composição que estão imaginando fazer. Tá bom? É uma técnica importante para a gente ver a certeza das partes em relação àquilo que querem fazer, se elas estão pensando em todos os aspectos envolvidos naquela composição, se vai ser possível de ser cumprida, né? Não adianta fazerem um acordo que vai ser descumprido. O acordo é importante, a solução do conflito muito mais importante ainda, o acordo vem como consequência, mas muito importante a gente checar a viabilidade daquela composição a que as partes estão prestes a chegar, e aí o teste de realidade confirma se o cumprimento vai ser efetivo, se existe viabilidade real para cumprimento daquele acordo, tá bom, pessoal? Podemos falar também de inúmeras outras técnicas. Por hora eu vou me reportar a estas 3, em outros vídeos a gente fala um pouquinho melhor de algumas outras técnicas, tá bom? Por enquanto, um abraço a todos, um beijo e até mais.